Boa noite, queridos irmãos. Queremos saudar a amada igreja através da graça, da paz, da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar fazendo uma leitura bíblica no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 10 e diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Que o Senhor Deus, pois, aplique aos nossos corações a porção da sua palavra lida. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus eterno Pai, queremos te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, e assim podemos adentrar no teu trono de graça. Queremos agradecer as infinitas bênçãos derramadas sobre o teu povo. Agradecemos a provisão de alimentos nesses últimos momentos difíceis. Tu não tem deixado faltar. Tu não nos abandona. Te agradecemos pelo livramento de morte que tem acometido o mundo e tem estado ao nosso derredor. Te agradecemos pelo conforto através do Espírito Santo que tem visitado os lares enlutados. Tranquiliza, ó Deus, o teu povo, não deixe que ninguém desanimar ou apostatar da fé em ti, pois sem ti morreremos, pois tu tens sido uma torre forte contra o inimigo. Te agradecemos pela cura dos enfermos, a provisão, ó Deus, agora das vacinas. Muitos dos teus queridos filhos já estão em fase de imunização. Te agradecemos, Senhor. Fala conosco, ó Pai, nessa noite, através dos louvores. Fala conosco pela proclamação da tua palavra. Seja com teu servo, o pregador, para que ele seja um canal de bênção para a tua igreja, que ele seja claro, preciso, conciso. Fala conosco, ó Pai, o que precisamos ouvir,
e que possamos ser pessoas melhores, Pai, ao final do culto, edificados e transformados pelo encontro com a Tua Palavra. Nos dê uma noite de paz, uma feliz semana, e essas bênçãos nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Queremos convidar você, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, para cultuar ao Senhor junto conosco. Essa canção fala: vem, esta é a hora da adoração. Nós estamos aqui porque nós sabemos que servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso. E queremos convidar você para junto conosco louvar ao nome dele. Esta é a hora.
ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Diga, eu consagro todo o meu ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. A palavra de Deus diz no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, essa pandemia, esse vírus, às vezes nosso coração fica abalado, e a única coisa que eu posso dizer para você nessa noite, a nossa solução é Cristo Jesus. Não temos ainda um remédio, mas a palavra diz que Jesus é o médico dos médicos. Essa canção fala: preciso de ti. Eu posso perder tudo, mas não podemos perder a presença do Senhor nas nossas vidas. Vamos continuar adorando e dizer: Senhor, distante de ti, eu não posso viver. Preciso
vou me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Nós precisamos de ti, Senhor, até o fim. Tu és o nosso sustento, a nossa torre mais forte. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, antes pra ele, rasga o teu coração neste dia. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Preciso de ti. Eu preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo, do meu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim.
Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu convido a amada igreja que abra a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 27, verso 55. Mateus 27, verso 55. Acompanhe com atenção e interesse a leitura do texto sagrado. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servir. Mateus 27, 55. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje nós encerramos a série de sermões sobre as mulheres na Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem muitos textos referentes às mulheres. E especialmente no Novo Testamento nós temos passagens que mostram o Senhor Jesus Cristo dialogando ou com encontros com mulheres. Estas mulheres nos apresentam dois pontos importantes. São mulheres que estavam observando o Senhor Jesus Cristo sendo crucificado. Mas antes de ver esses dois pontos importantes, ou seja, atitudes que elas tinham com relação ao Senhor Jesus Cristo, é importante a gente rever alguns diálogos do Senhor Jesus Cristo com mulheres no Novo Testamento. O primeiro deles é com sua mãe, Maria. A Bíblia registra pelo menos 3 diálogos do Senhor Jesus Cristo com a sua mãe Maria. O primeiro deles é quando Jesus Cristo tinha 12 anos. A família foi para Jerusalém com o intuito de comemorar a Páscoa, que nós iremos comemorar, relembrar, no próximo final de semana. Foram para Jerusalém e depois voltaram de Jerusalém. 3 dias depois, Maria e José perceberam que o Senhor Jesus Cristo não estava com eles. Imediatamente voltaram para Jerusalém e, quando chegaram em Jerusalém, encontraram a criança, Jesus Cristo tinha 12 anos, no templo, conversando com os mestres, aqueles que entendiam da palavra de Deus. Maria imediatamente chegou ao Senhor Jesus Cristo e perguntou para ele: "Que fazes aqui, meu filho? Você nos deixou preocupados." E Jesus Cristo olha para ela e responde: "Importa que eu esteja na casa de meu Pai." O texto continua e diz que Maria guardou estas palavras em seu coração. Este primeiro diálogo do Senhor Jesus Cristo com a sua mãe demonstra o interesse que ele tinha por sua mãe, porque ele era o salvador de sua mãe, e demonstra também que a sua mãe Maria entendia o que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Estas palavras do texto sagrado, Maria guardava ou guardou em seu coração as palavras do Senhor Jesus Cristo, mostram para nós que ela sabia que o Senhor Jesus Cristo deveria estar no templo ou na casa de seu pai, porque Jesus Cristo, além de ser seu filho, também era filho de Deus. Maria entendia as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. E demonstra para nós que nós precisamos entender sobre as duas naturezas. Que relação grandiosa de Maria com seu filho. Ela sabia que era sua mãe, mas ela sabia também que era salva por ele. O segundo diálogo
de Jesus com sua mãe é nas bodas de Caná da Galileia, lá onde Jesus Cristo realizou o seu primeiro milagre aqui na terra dos viventes. As festas de casamento naquela época duravam vários dias, até semanas. E nessa festa, especialmente, num determinado período da festa, o vinho acabou. E Maria recorreu ao seu filho São Jesus Cristo. Chegou para ele e informou que o vinho tinha acabado. Jesus Cristo olha para ela e diz: o que eu tenho a ver contigo, mulher? O meu tempo ainda não chegou. Maria imediatamente entendeu novamente as palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, mais uma vez, estava dizendo para ela que ele era o Salvador dela. Era ele que dava as ordens, que ela devia segui-lo, não como filho, mas como Senhor e Salvador de sua vida. E Maria deu um grande exemplo. Imediatamente, ela olhou para os serviçais e disse: escutem as ordens do Senhor Jesus Cristo. Façam o que ele mandar. O último diálogo, na verdade, não é um diálogo, mas o Senhor Jesus Cristo fala com Maria e João, o discípulo amado. Jesus Cristo está na cruz do Calvário. E ali, sabendo Jesus Cristo que Maria precisa de um amparo, porque ela já era viúva, e quando a mãe naquela época, a esposa, ficava viúva, o filho mais velho tinha a responsabilidade de cuidar da mãe. Ele na cruz nos dá um grande exemplo que nós devemos seguir com relação às nossas mães e às mulheres. Cuidar delas. Jesus Cristo diz para João: João, eis aí tua mãe. E diz para Maria: mulher, eis aí o teu filho. E o texto diz que dali em diante João cuidou de Maria. Então vejam que neste diálogo, ou nesta conversa do Senhor Jesus Cristo com sua mãe, ele demonstra para nós que nós devemos ter cuidado ou zelar pela vida de nossas mães. Ao mesmo tempo, Maria nos dá um exemplo grandioso como mulher. Maria entende que Jesus Cristo, além de ser seu filho, é também o Salvador de sua vida. Outra mulher que encontramos na Bíblia que dialogou com o Senhor Jesus Cristo é a mulher samaritana. Aquele texto belíssimo da palavra de Deus, que nos informa que o Senhor Jesus Cristo teve de passar por Samaria. E passando por Samaria, ao meio-dia, ele encontra um poço que foi cavado por Jacó no Antigo Testamento. E ele precisa tomar água. Ali chega uma mulher com um cântaro. A mulher também foi ao poço para pegar água. Jesus Cristo aproveita aquela ocasião e faz um sermão para a mulher de evangelização. Ele evangeliza aquela mulher. Então, ele começa a falar da salvação, da água viva para aquela mulher. Ele começa falando para ela, dizendo que há uma água melhor do que aquela que ela está pegando ali, que é a água viva. A mulher tem dificuldades em entender do que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Ela continua falando sobre a água que ela tinha ido pegar no poço,
E Jesus Cristo estava falando dessa água maravilhosa que traz a vida eterna, que traz a salvação. Depois de um diálogo, Jesus Cristo fala para a mulher sobre o seu pecado. De forma muito tranquila, Jesus Cristo diz para ela que ela já teve 5 maridos e o atual não é marido dela. E ela percebe ali, o coração dela abre as portas para o entendimento e também sua mente, dizendo, é verdade. O que o Senhor está falando é verdade. Ou seja, Jesus Cristo conhecia a vida dela, mas mesmo sabendo que ela era pecadora, Jesus Cristo queria levar o perdão para ela. Daí em diante, ela percebe que a água que o Senhor Jesus Cristo está falando não é aquela água do poço, que também é importante para a nossa sobrevivência, mas sim da água viva, a água eterna, a água que nos salva, a água que nos leva a Israel celestial. A mulher continua dialogando com o Senhor Jesus Cristo sobre o lugar que devemos adorar, e o Senhor Jesus Cristo diz para ela que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Dali em diante, a mulher abandona o cântaro. O cântaro para a mulher era algo muito importante, porque ela levou o cântaro para pegar água. Ela deixou o cântaro ali, que agora não era mais importante para ela, porque agora importante para ela era anunciar o Senhor Jesus Cristo. Essa mulher volta para Samaria, para a cidade, e ali ela anuncia o Senhor Jesus Cristo. Ela conta tudo o que aconteceu com ela neste diálogo com o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai dizer que muitos foram até o Senhor Jesus Cristo, ouviram a palavra e solicitaram que Jesus Cristo ficasse mais uns dias com eles. Esse diálogo com esta mulher mostra para nós que o Senhor Jesus Cristo se importa com as mulheres, se importa com os pecadores e quer anunciar a salvação. Ele é o Salvador do mundo, mas também nos mostra esta ação da mulher. Essa mulher, imediatamente, depois de ser salva, ela não perdeu tempo, ela correu e foi anunciar o Salvador de sua vida, dizendo que Jesus Cristo sabia dos seus pecados e que Jesus Cristo, mesmo assim, a perdoou. Muito bem, amada igreja, mais um diálogo que eu queria apresentar para a igreja é um diálogo de Jesus com a mulher adúltera. É assim que o texto nos diz. Jesus Cristo tinha chegado ao templo, estava ali ensinando a palavra de Deus, ensinando aqueles que estavam ali, e chegaram um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas trazia com eles uma mulher. E ela estava sendo acusada de adultério. Ela foi encontrada em adultério. Na verdade, amada igreja, este grupo engendrou uma situação para que a mulher fosse encontrada em adultério. E encontrada em adultério, eles levaram para o Senhor Jesus Cristo porque eles queriam testar o Senhor Jesus Cristo. A lei dizia que a mulher que fosse encontrada em adultério devia ser apedrejada. Não tinha perdão para ela. A lei dizia isso, e Jesus Cristo tinha que seguir a lei, porque ele era um judeu. Mas também sabiam que Jesus Cristo estava pregando o perdão. Eles quiseram criar uma situação e colocar Jesus Cristo numa situação difícil. Jesus Cristo não se importa com o que eles falam. E fica ali, o texto diz que ele ficou ali escrevendo no chão, sem se importar. Eles novamente falam com o Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo responde para eles uma resposta clássica sobre o pecado. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Jesus Cristo pergunta, aquele
que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O texto nos informa que foram saindo, um por um, em primeiro lugar os mais velhos e depois as outras pessoas. Então fica ali Jesus Cristo e a mulher. Vejam que cena emblemática. A mulher não foi embora. A mulher ficou com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, nesta passagem, ele mostra, o acolhimento e o interesse que ele tem pelas mulheres, especialmente as mulheres em pecado, especialmente o ser humano em pecado. Jesus Cristo olha para ela e ali tem um breve diálogo, mas um diálogo cheio de conotações, um diálogo cheio de salvação, um diálogo cheio de interesse e de cuidado por aquela mulher pecadora que foi encontrada em adultério. Jesus Cristo, onde estão teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? A mulher fala duas palavras: ninguém, Senhor. Jesus Cristo olha para ela e continua o seu diálogo e diz: vá e não peques mais. Neste diálogo, o Senhor liberou perdão para aquela mulher. E aquela mulher entendeu esta mensagem. E mais uma vez o Senhor Jesus Cristo nos ensina que devemos acolher as mulheres, devemos perdoar as mulheres, devemos preservar a vida das mulheres. Preservar a vida das mulheres. Jesus Cristo, neste diálogo, preservou a vida daquela mulher, mas ainda mais, perdoou aquela mulher e deu um ensino grandioso para ela e para nós. Vá, siga a sua vida, agora em Cristo, agora salva, e não peques mais. Muito bem, amada igreja, depois dessa jornada com estas mulheres grandiosas da palavra de Deus, com esses diálogos do Senhor Jesus Cristo, nós voltamos para o texto sagrado. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servir. Esse texto é um texto muito emblemático da palavra de Deus. Primeiro, que estavam ali muitas mulheres, não eram poucas. Quando a palavra de Deus usa esta palavra muitas, é porque eram muitas mulheres. E elas estavam exatamente observando a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Elas tinham interesse pelo Senhor Jesus Cristo. Elas estavam olhando para a cruz do Calvário. Elas estavam olhando para o Salvador do mundo. Elas estavam olhando para o Salvador de suas vidas. Segundo, que aqui é um evento. Um evento que se tornou importante porque Deus iluminou, colocou estas palavras no coração do autor sagrado. Ele revelou para o autor sagrado que esta atitude destas mulheres era uma atitude importante e deveria estar no texto sagrado, na revelação especial. E se está na revelação especial, é porque ela é importante para o povo de Deus e para a humanidade em geral. Jesus Cristo quer mostrar para nós, e o Deus triuno, claro, quando revelou o texto e dizendo ao autor Mateus que deveria colocar no Evangelho segundo Mateus, é porque aqui nesse texto tem indicativos importantes sobre atitudes das mulheres e que nós também devemos seguir estas atitudes. Elas estavam observando, como já expliquei, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor de suas vidas. E vejam, tem duas atitudes aqui que precisamos seguir. Vinham seguindo a Jesus.
Essas mulheres ouviram as palavras do Senhor Jesus Cristo no decorrer desses 3 anos do seu ministério, e elas decidiram seguir o Senhor Jesus Cristo. O que é seguir? Mulheres que vinham seguindo a Jesus. Seguir a Jesus requer de nós constância. Elas seguiam há 3 anos. Continuidade e determinação. Seguir a Jesus não pode ser sazonal. Nós precisamos ter determinação, nós precisamos ter convicção de que Ele é o autor e consumador da nossa fé e precisamos segui-lo sempre. Elas permaneceram fiéis até o fim. Elas demonstraram que eram confiáveis para o Senhor Jesus Cristo. Elas não pararam no meio do caminho. Elas estavam sempre decididas a seguir o Senhor Jesus Cristo. Significa sair do nosso conforto e ser um arauto de Jesus aqui na terra. Seguir a Jesus é pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, levando sua mensagem salvadora e transformadora aos seres humanos, aos que gemem até agora e precisam de um alívio para os seus sofrimentos. Este é o momento importante para nós, o momento em que as pessoas estão sofrendo com a pandemia e precisam ouvir o Evangelho, e nós sabemos que as mulheres pregam o Evangelho. Nós sabemos que as mulheres ativam com mais rapidez a fé. Nós sabemos que as mulheres entendem melhor o Evangelho. Eu fui evangelizado por uma mulher. Minha mãe e meu pai também, meus irmãos. Ela pregava o Evangelho, ela lia a palavra, ela orava, ela seguia o Senhor Jesus Cristo. Mas essas mulheres também serviam ao Senhor Jesus Cristo. O texto diz, que vinham servindo o Senhor Jesus Cristo. Elas tinham um objetivo. Nós devemos ter um objetivo como essas mulheres tinham. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, quando ele conversa com aqueles 2 discípulos que queriam um ficar à sua direita, à sua esquerda, e outro à sua direita, ele diz que a melhor coisa que eles deviam fazer era servir. Nós somos salvos para servir. Essas mulheres entenderam esta perspectiva da salvação. Elas tinham um objetivo: servir a Jesus, cujo ensino era de que aquele que quisesse ser o maior deveria ser servo. Não um servo qualquer, mas tomando como exemplo a Cristo, que nos amou e nos serviu com a sua própria vida, outorgando-nos a vida eterna. Servir a Cristo é seguir a Cristo, os ensinamentos de Cristo, as ordens de Cristo, os mandamentos de Cristo. Em determinado momento na palavra de Deus, diz que nós estamos numa jornada, numa maratona, e o alvo é Cristo. E Cristo já está na eternidade, assentado à direita de Deus Pai, e é para lá que nós devemos ir. Seguir a Cristo. Amada igreja, aprendemos coisas grandiosas com as mulheres. Com Ruth, que nos ensina que nós devemos ter um objetivo com relação a Cristo. Um compromisso. Com aquela mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, que ativou a sua fé, tocou nas vestes do Senhor Jesus Cristo e foi salva. Com a mãe de Jesus Cristo, que mesmo sendo mãe de Jesus Cristo, entendia que Jesus Cristo era o Salvador da sua vida e Senhor da sua vida. E com estas mulheres maravilhosas que nos ensinam que nós devemos seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus abençoe ricamente as mulheres presbiterianas do Brasil.
receber a bênção, amada igreja, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por estas mulheres maravilhosas, Senhor, que o Senhor levantou na tua palavra para nos ensinar coisas grandiosas. Hoje, mais uma vez, nós vimos a tua salvação em nossas vidas. Que a graça, o amor, as consolações do nosso bom e eterno Deus, do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo de Deus, estejam hoje para todo sempre sobre a amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.